Galera, deixem likes aqui. Agora a gente vai falar do Coringão, porque Lívia Camilo chegou. Livoca, tudo bem? Tava sumidinha. Não, mas já tem um tempo que você voltou de férias, né? Já tem. Você já abasteceu no posto Rivelino? Não Nunca, tive também essa não. experiência ainda, PVC, mas quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Zona Leste é grande, a gente sabe que de vez em quando ele começa a acabar o combustível próximo da Neoquímica Arena, né? Porque daqui do Eu UOL já tive. até lá, É um chão. E os postos de gasolina estão te dando trabalho, Lívia? Pois é, né? É um trabalhinho extra aí. Bom, gente, é uma história que... Mais um desdobramento de crises, né? Situações delicadas com o Corinthians. Dessa vez foi uma licença para postos de gasolina, né? Ligados ao nome do Corinthians, né? Não são administrados pelo Corinthians, mas são licenciados. E esses postos de combustível foram alvo de uma mega operação contra o PCC. E aí é interessante, né? Esses 3 postos que, né, já estão aí há algum tempo, né? Desde 2021, sob essa licença do Corinthians, tem ligação com pessoas né? Ali a gente já ouviu falar, né? A mega operação que mirou postos em geral e encontrou pessoas ligadas a empresas de fachada e empresários que licenciaram essas lojas, né, com os escudos, né, e logos do Corinthians. É uma situação que a gente não precisa ligar diretamente ao clube, mas que sim fizeram parte dessa mega operação e começa a preocupar internamente o Corinthians, que estuda uma possível rescisão, até porque esses contratos vão até o fim deste ano, até o fim de 2025. Então é mais uma situação aí que envolve o PCC dentro do futebol, usando de alguma forma escudo de clubes para poder se esconder, né, e lavar dinheiro. Lívia, você tocou num ponto aí que eu queria esclarecer. De que forma que isso respinga no Corinthians, né? Porque não tem uma ligação direta, mas são, né, estabelecimentos licenciados pelo Corinthians. Então, de que forma isso respinga no clube? E o clube já respondeu de que forma que o Corinthians se colocou nessa história? Exatamente, Lu. Respinga pela imagem, né? Pela associação da imagem. Mas o Corinthians, de fato, não tem qualquer tipo de administração desses postos. É a mesma coisa de você licenciar camisa, de você licenciar produtos de colecionador, né? Caneca, qualquer coisa desse tipo. Então, o que o dono da empresa que licenciou a marca está fazendo, né? Aí sim é o que a Polícia Federal está investigando. Dando um outro exemplo, é como se você comprasse uma franquia de uma loja, né, que você compra os direitos de usar aquela marca e aí você comete coisas erradas ali usando essa marca e como que a marca se coloca diante dessa situação, né? Ela não é responsável por isso, mas é claro que isso acaba afetando ela. Seria mais ou menos essa... Exato, e o Corinthians acompanha de perto o caso e tem já esse estudo interno de uma possível rescisão desses contratos que vão até o fim do ano. Eles foram firmados em 2021 e aí foram inaugurados em 2021, 22, 23, durante a gestão do Duílio, né, antes do Augusto Melo assumir de fato a cadeira, né, de presidência do Corinthians, e agora começa esse impasse, o que vai acontecer com esses 3 postos na Zona Leste de São Paulo. Se eles vão permanecer até o fim desse contrato, ou se o Corinthians pode, até por conta da sua imagem, da sua reputação no mercado, querer, né, rescindir esses contratos. Agora o Timão aguarda o encerramento dessa investigação, que é uma investigação que, né, está mirando aí bilhões de reais em lavagem de dinheiro, enfim, uma situação bem delicada, para ver se vai ou não tirar o seu nome dessa associação aí. É engraçado, porque assim, eu sempre digo, o PCC, todo mundo sabe que existe como é que é, de primeiro comando da capital. Mas o PCC não tem CNPJ. Então, quando você fala, tá ligado ao PCC, isso aqui foi o PCC. Eu sempre acho curioso como é que você não fala sobre o CPF de quem está ligado ao PCC. Neste caso, está ligado ao PCC, o CPF. Você tem o nome dos empresários que são proprietários dos postos de gasolina. Inclusive, eu tenho os nomes aqui. A gente, na verdade, são né? O Luiz Ernesto Franco Monegato e também Pedro Furtado Gouveia Neto e Rimad Abdallah Murad. Há muito tempo se fala assim,
O PCC está dentro do Corinthians. Tá, mas quem é o PCC? É o Paulo César Camargo? O que é o PCC? Recentemente eu ouvi de um promotor, o Osmar Stabile tirou o PCC do Corinthians. Tá, faz sentido se você pensa que você tem investigação que indica que havia uma relação que o Corinthians não sabia, em teoria. Não sabia. O Corinthians não sabia, até porque o Corinthians não tem um cérebro, um corpo humano, um coração, né? As pessoas, alguma pessoa dentro do Corinthians podia saber, e isso é a investigação que vai levar a isso. Agora, de fato, é muito grave você pensar que o Paulo César Camargo, não, o primeiro comando da capital, tem controle de postos de gasolina e o Corinthians licencia sem perceber que está licenciando. Não é o Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians instituição, pelo amor de Deus, o Corinthians instituição não tem nada a ver com isso. Mas é possível que alguém dentro de alguma diretoria dentro do Corinthians tivesse o conhecimento de que estava licenciando alguma coisa para lavar dinheiro de alguém que não devia lavar dinheiro. E é isso que a investigação vai identificar. O Corinthians não, né? Sim. Alguém dentro do Corinthians pode ter responsabilidade. E além dessa, teve uma outra má notícia envolvendo o Corinthians. Infelizmente, isso tem sido muito comum. E a Lívia está nessa apuração também, Lívia, que o Conselho Deliberativo do Corinthians ontem aprovou uma nova previsão orçamentária para esse ano ainda de 2025 e com um déficit bem grande. A gente pode falar até em rombo, né? Porque um rombo, é um português mais claro, né, gente? Uma vez que há uma variação de 121 milhões de reais, é bastante dinheiro, né? Então, de um suposto superávit de 34 milhões que teria, né, que era previsto para 2025, o Corinthians vai ter um déficit de 83 milhões. E isso é, para essa gestão, né, uma derrota assim, muito grande em termos financeiros, né? Uma vez que o Corinthians, as grandes dificuldades do Corinthians em 2025 estão ligadas à folha salarial, tanto dos seus jogadores, né, do CT, quanto também do Parque São Jorge. E aí, nesse contexto, pontos ajudaram também a gerar esse déficit financeiro, que assim, um ponto que a gente já vê em Palmeiras, em Flamengo não acontecendo, que é a venda de atletas, né? O Corinthians tem muita dificuldade para vender os seus jogadores, não pode se desfazer de joias da base nesse momento, porque também precisa contar com eles, né? Vide Bidon, agora o Guinegão, que são jogadores que têm chamado a atenção do mercado estrangeiro, mas que não podem ser colocados aí no mercado por uma questão esportiva, né? Porque se perderia na parte técnica do elenco, né? O próprio Yuri Alberto teve o seu contrato renovado, mas gerava muito interesse da Europa. Então, o Corinthians vive aí esse dilema em relação à venda de atletas, que poderia ser a sua principal renda e era uma das grandes apostas da gestão Augusto Melo, né, antes do impeachment, para conseguir arrecadar os valores esperados para esse superávit de 34 milhões. As coisas não aconteceram da forma que o Corinthians esperava, caiu em algumas competições, então também perdeu dinheiro de direitos de transmissão, muitas outras coisas foram levadas em conta, mas a verdade é que o Timão deve terminar esse ano com quase 100 milhões aí negativo. E aí a gente tem um outro problema. E ainda um transfer ban, né, na conta, no lombo. Exatamente. 4 transfer bans, né, inclusive, e sem um horizonte para poder resolver. E isso a gente não está colocando nessa conta no momento, né? A gente está falando aí de um rombo com questão de salários e coisas a pagar. Então, existe uma ala de conselheiros do Corinthians que estão pedindo, assim, para que haja, nesse novo estatuto, que deve ser votado até o fim do ano, medidas mais drásticas, sanções para quem, de alguma forma, não cumprir com as questões de metas orçamentárias. A própria revisão orçamentária precisaria ter sido feita em agosto, só foi apresentada agora em outubro. Então, tudo isso também está sendo levantado dentro do Conselho Deliberativo para que haja, de fato, responsabilidade financeira dentro do Corinthians. É grave e a cada dia surge uma notícia pior. E aí, né, gente? É apertar o cinto, né? Como é que vai resolver essa situação? É olhar para a realidade como ela é.
Mussete. Acho importantíssimo que o presidente Stabile peça essa revisão orçamentária, né, até para elencar os principais responsáveis. Mas mais importante ainda é que o Corinthians se planeje melhor, que tenha essas sanções no conselho, mas que o Corinthians entenda que precisa enxugar. O Corinthians está com uma dívida cada vez mais inalcançável, então ele precisa tomar medidas drásticas. O Corinthians toma medidas populares, contrata e contrata. Se não fosse o Transferban, teria contratado mais. Então, é uma folha salarial muito alta, contratações contestáveis, e mesmo que tivesse vendido, porque isso poderia ser um argumento, como a Lívia falou. Se a gente tivesse vendido o Roberto ou o Bidon, um pouquinho mais de 20 milhões de euros, a previsão estaria sendo cumprida. Mas olha quantas dívidas não estão sendo colocadas nesse balaio, quanta coisa aconteceu ao longo desse ano. Então é muito importante que, além de mostrar para o torcedor que o orçamento estava errado e que o ano vai fechar no vermelho, que o Stabile também apresente medidas para que os próximos anos sejam mais tranquilos. E isso passa por admitir que o Corinthians está numa enorme crise financeira e precisa tomar medidas impopulares. Pois é, você tocou na palavra que eu ia tocar. Medidas impopulares às vezes são necessárias, né? Não agrada, ou a parte esportiva pode pegar um pouco, né? Mas não tem jeito, né, gente? Senão o clube vai cada vez mais pro buraco. Livoca, obrigada. Espero que você volte com notícias melhores envolvendo o Timão, viu? Não anda fácil. Eu também espero, gente, mas é isso. É o que tem pra hoje. A gente trabalha com a realidade, né, É gata?